Olá, seja muito bem-vinda a mais um episódio Dominando as Rotinas Fiscais. E nesse projeto eu abordo o ABC das rotinas fiscais, além de ferramentas e processos essenciais para a sua jornada, para você se tornar um expert fiscal tributário, ou seja, dominar as rotinas fiscais, ser uma profissional de destaque e, consequentemente, ganhar mais. Eu sou a Patrícia Ferreira e o tema de hoje é: o problema é a solução. Diariamente, né, são tomadas decisões que envolvem diversas variáveis no nosso dia a dia e nem sempre o resultado é o esperado, né? Surgem imprevistos, né? Foge do nosso planejamento, foge do nosso controle, né? Dos fatores externos que acontecem no nosso dia a dia, e a gente não estava esperando, né? Seja perder o horário, né? Acordar mais tarde, ou alguém te ligar e dar uma notícia que você não estava esperando. Enfim, são inúmeras, né? Inúmeros fatores que acontecem no nosso dia a dia que sai completamente do que a gente havia planejado ou estava esperando. E esses inúmeros tipos, né, de problemas que podem surgir, e tanto no nosso ambiente profissional como no nosso ambiente particular, envolve sempre o quê? Pessoas, processos, né? Entre outras coisas. E aí somos o quê? Somos obrigados a resolver esses problemas diariamente, né? A saber lidar com esses problemas. E como os profissionais na área fiscal, né, no departamento fiscal, a gente lidar com um público muito grande, né? E aí acaba surgindo situações que é sempre aquela situação urgente, né? Preciso de você agora, aquela energia que já vem para te tirar, tipo, vamos dizer, a paz, né? É algo estressante, é algo que já te deixa, né, paralisado em relação às outras coisas, né? No departamento fiscal, muitas situações que acontecem, né, problemas que surgem, né, mais comum no nosso dia a dia, e-mail, né, e-mail com tema urgente, né, vários e-mails, um caminhão parado com uma mercadoria apreendida, ou uma mercadoria apreendida por um posto fiscal, ou uma recusa do cliente, e aí o comprador, o vendedor quer um posicionamento da área fiscal urgente, que você, tipo, precisa responder, né? Ele quer que você responda uma solução de imediato e muitos temas não se tem uma solução imediata, não é algo assim que você dá de bate-pronto, não é que nem em alguns casos, se você está doente, que você vai no médico e o médico também tem uma solução ali pronta. Não, tem coisas que precisam o quê? De um tempo, você precisa analisar, você precisa, né, digerir aquele problema para encontrar soluções, né, para aquela situação. E também a gente lidar com problemas na área fiscal, como problemas, né, mais escaláveis, né, que seria um auto de infração, uma notificação do fisco, algo que envolve até algo mais gigantesco ali, que aí nesses cenários precisa o quê? De um profissional que tenha maturidade, que tenha, né, a clareza que você precisa primeiro analisar o problema em si, não, né, se desesperar, tá? Então, na área fiscal a gente lidar com problemas, tanto problemas assim do nível, vamos dizer, que está sob um certo controle, né? Como algo externo que envolve uma necessidade de você ter a maturidade para digerir aquele problema, para conseguir analisar uma melhor situação e também envolver outras pessoas para te auxiliar, né? Isso é necessário. Então, para isso, que o problema pode ser uma solução? Mesmo se ele é um problema que parece crítico, né? Desesperador, você vai tirar uma lição aprendida desse problema, né? Ou você vai aprender sobre uma situação diferente, ou você vai conseguir o quê? Pegar esse problema após solucionado, criar um processo,
né, para que numa próxima situação como essa, você já saiba como se posicionar, ou que você possa treinar outras pessoas, né, para que esse problema não venha acontecer novamente. Então, todo o problema, ele tem uma solução, ele tem uma oportunidade. Cabe o quê? Você, como um profissional da área fiscal, saber, né, se posicionar, ter essa maturidade de definir, né, de trazer uma oportunidade, trazer uma solução sobre esse problema, tá? E além também de problemas, né, profissionais, a gente também tem problemas relacionados com pessoas, né? Ou seja, você como pessoa, um profissional que não está satisfeito, né, na sua carreira, não está satisfeito com a sua remuneração, não está satisfeito com o seu líder, com a sua equipe. Então, se isso é um problema, qual que é a solução, né? O que é aplicável sobre isso? Ficar só reclamando sobre isso, né? Ou não conseguir mais fazer as suas melhores entregas, sendo que você é um excelente profissional, mas por estar desgostoso nesse lugar, você está fazendo uma entrega mediana, você não está mais atingindo aquele seu potencial, né? Qual a solução que você enxerga em relação a isso? Você precisa avaliar, né? Qual a solução? A solução. E em cima de uma clareza da solução, você tem que agir sobre essa solução, né? Não esperar que caia do céu, que alguém traga para você uma bandeja, né, com coisas bem definidas. Não, você tem que ir atrás, né? Você tem que agir por uma solução. Se você está passando por uma dificuldade que você está sentindo que você está fraco como profissional na sua equipe, né, com as suas responsabilidades, qual que é a solução desse problema? Você se capacitar, você se dedicar, né, em estudar, em aprender coisas novas, em se capacitar para não passar mais por situações desconfortáveis, né? Então, tem uma solução. O problema, ele traz uma solução, e é sempre uma solução de um avanço, né, de um próximo nível. Basta o que você ter uma maturidade de interpretar esse problema como uma solução, né? Não se desesperar, né? Não cair no desespero, né? E ser aquela pessoa pessimista que não consegue, que fica em loop, né? Dando voltas no problema, dando volta no problema. Creio que você, conforme eu estou falando aqui, vai vindo alguns nomes na sua memória, porque a gente lidar com situações como essa. Eu já fui como uma pessoa assim, que tinha um problema, já ficava desesperada, já ficava agoniada, com a cabeça quente, ficava sem dormir, né? Perdia qualidade de sono, trazia o problema para casa, e isso não ajudava em nada, né? Não é isso que vai trazer uma solução. Não é isso que vai trazer uma clareza. Não. Você precisa o quê? Digerir, né? Ter clareza. Qual que é o meu problema? O meu problema é esse. Tá? Quais são as opções que eu tenho relacionadas a isso? Se a minha cabeça agora, nesse momento, está muito quente, se eu estou muito em cima, já me tirou do meu nível, né, de clareza. Então, eu preciso dar uma pausa, tá? E aí, é uma pausa que vai te ajudar a você identificar uma solução ou um meio para esse problema, né? E aí, consequentemente, você vai chegar numa solução e numa oportunidade, né? Qual o seu problema hoje, né? Nesse dia de hoje, qual o problema que você está passando, né? Nas rotinas, no seu dia a dia das rotinas fiscais, no seu departamento. Hoje eu identifiquei um problema, que eu tinha uma reunião à tarde, que eu tinha que ter feito todo um planejamento para a reunião e eu completamente esqueci desse compromisso, né? Fugiu do meu planejamento da semana. Eu não coloquei no meu planejamento da semana e passou. Então, aí me bateu, poxa, são 11h30. O que eu vou ter que fazer? Não, vou ficar desesperada, vou correr, vou ficar na hora do almoço preparando. Não faz sentido, porque não vou preparar uma entrega que é a melhor entrega que eu faço. Não vou fazer com qualidade se eu fizer isso. O que eu fiz? Qual que foi a solução? Qual foi a oportunidade que eu encontrei? Né? Foi o quê? Chamar todas as pessoas e rever uma nova data, um novo horário, e todo mundo aceitou. E foi plausível essa solução, né? Então, teremos um outro momento com qualidade para, né, falar sobre o assunto, para discutir sobre o tema.
Então, eu poderia me desesperar, né? Poderia sair correndo, fazer tudo de qualquer jeito, né? Ou não fazer da melhor forma possível. Muitas das vezes eu já atuei assim, já fiz dessa forma. Mas que eu tive a clareza? Calma, né? Eu tenho a possibilidade de remarcar, de conversar com todas as pessoas envolvidas. É factício para todo mundo? É aceitável? Tá tudo bem? Tudo bem, pronto, foi remanejado. Então, isso é importante, né? Se você, a partir do momento que identifica um problema no dia a dia, né, na sua vida, tenha a clareza, traga para si, tá ok, tá tudo bem. Meu agora, nesse momento, o que eu posso fazer em relação a isso? Se eu não posso fazer nada em relação a isso, nesse momento eu não posso fazer nada. Então, ok, deixa ali do lado, que quando você tiver, né, uma clareza, tiver, né, com uma maturidade para voltar com aquele problema, você vai voltar e vai trazer uma solução clara, uma solução, né, aceitável para aquilo. Aquilo vai gerar uma oportunidade para você, tá? Então, isso é muito importante. Se o seu problema é falta de conhecimento em algum tema, em alguma área específica, né? Se você deseja ir para uma outra área do departamento fiscal, mas falta o que? Conhecimento, qual que é a solução? Vai estudar, se dedica para estudar, vai buscar conhecimento, né? Vai criar oportunidades em relação a isso. Não espere. Outra coisa importantíssima, não espere, né? Não crie expectativa em outras pessoas, né? Você deve, na realidade, criar expectativa sobre você, sobre a sua dedicação, né? Sobre a sua dedicação, né? Qual o esforço que você vai empenhar em relação a resolver aquele problema, tá? Então, vai buscar uma solução, vai se capacitar para você solucionar esse problema que você já identificou que é uma deficiência em você, que é algo que você precisa. Então, vai atrás, busca a oportunidade, né? Cria oportunidades cabíveis para você, tá? Não confunda o problema é a solução com errando que se aprende, né? Não confunda isso. Eu vejo muitos profissionais que confunde isso, na realidade, e já trouxe para si como algo comum, e não é bem assim, tá? O problema é a solução, encontrou a solução, aquela solução acabou. Não existe assim um problema e solução, né? Errando e se aprende. Então tá tudo bem eu errar todo dia, eu peço desculpa e corrijo, e no outro dia eu erro de novo, e no outro dia eu erro de novo. Se você é um exemplo, tem dificuldade de memória, né? Quando alguém te passa algum trabalho, poxa, tem um caderno, anota tudo que a pessoa está falando. Se isso ainda não é o suficiente, grava a conversa, né? Se não é o suficiente, faça desenhos, desenha, né? Para aquilo ficar bem claro na sua memória, para aquilo te ajudar, né? Se você tem dificuldade com datas, entregas de obrigação acessória, esquece, né? Algumas, né, já esqueceu de entregar alguma obrigação acessória, coloca o post-it, né, de uma cor assim gritante, verde-limão, laranja, escreve de outra cor, cria meios para você ser mais eficiente no seu trabalho, né? Ser mais eficiente nas suas entregas. Então, não é errando que aprende, né? Na realidade, isso você já virou um vício. Você tem que errar e aprender e aplicar a solução para aquilo não aconteça novamente, tá? Então, identifique se você tem uma deficiência em alguma coisa, né? Em algum processo, em algum tema, identificou, já traga a solução para aquilo e não você consequentemente você não vai cometer mais esse tipo de erro, tá? Não viver numa situação também desconfortável de novo. Não é legal passar por uma situação desconfortável, né? Não é legal errar e ter que refazer todo o processo, ter que se justificar para várias pessoas, né? De repente passa por uma situação até constrangedora também. Isso não é agradável. Então, procure meios para você não passar por essa situação de novo, né? Você não ser refém de uma situação dessa. Você tem total controle para não ser refém
né, de uma situação como essa. Não seja refém de problema, tá? Seja, né, a solução dos problemas. Não se permita ser refém, ficar aprisionado num problema, ficar aprisionado numa solução. Você tem total domínio sobre a sua vida, né? Você é capaz de dar a volta por cima sobre isso. Basta o quê? Você ter maturidade, né? Ter clareza para você administrar essa situação, pensar direito, não entra na pilha de outras pessoas. Não permita, né, que a energia de outras pessoas, o estresse das outras pessoas te contamine, porque não vai te ajudar em nada. Ao contrário, vai se tornar um ambiente mais estressante e o problema vai continuar ali, todo mundo vai continuar com a cabeça quente e vai demorar mais horas, né, para se encontrar uma solução, devido a esse nível de estresse, tá? Então não permita entrar num ambiente desse, né? Ou seja vamos dizer, seja ali a pessoa que traga clareza para aquele ambiente, tá? Que traga a paz, a tranquilidade em relação a um problema, a solução de um problema, tá? Antes, como eu falei, eu ficava de cabeça quente, ficava sem dormir, né? Ficava horas e horas e horas e horas trabalhando em cima de uma situação, de uma entrega. Eu entrava na pilha mesmo das outras pessoas que estavam à minha volta. Eu não tinha essa maturidade em relação a isso. Até porque quando eu comecei, alguns ambientes que eu trabalhei, era muito comum viver nesse nível de estresse, se comportar dessa forma, né? Com alterar tom de voz, né? Ficar nervoso, parar tudo, parar um monte de pessoas para falar sobre aquele problema. Olha só o esforço que está sendo desempenhado em cima de um problema, sendo que se você traz o que? Uma solução, você atinge uma eficiência muito melhor, né? Se você aplica, né? Trouxe uma solução, aplica um processo, né? Como que a gente pode fazer para que isso não aconteça novamente, né? Quais os meios que eu possa, né? Qual a origem desse problema para que isso não aconteça mais? Vamos, né? Focar na origem do problema, vamos investigar, né? Vamos se dedicar para investigar, né? Para isso não acontecer novamente. Então, eu não tinha essa maturidade e ficava ali horas e horas, aí a cabeça, né? O corpo cansa, a mente cansa, você não tem mais energia, e em vez de achar o problema, de solucionar o problema, ao contrário, você acaba trazendo mais problemas, que era estresse, né? Um mau humor, né? Não tinha empatia com as outras pessoas, porque você está estressada, você está mal-humorada, enfim, você acaba trazendo tanta coisa à sua volta, né? Vamos dizer assim, colocando tanta coisa dentro da sua mochila que as costas vão ficando pesadas, pesada, e o problema continua ali na sua frente e você não consegue você não consegue visualizar além daquilo, né? Então, se você está passando por uma situação difícil, se teve alguma situação no departamento que foi, né, que surgiu um problema, tenha maturidade de ter, né, calma, tranquilidade, não entrar na pilha do problema, porque aquilo vai se resolver, mas ele vai se resolver com tranquilidade, né? Ele vai se resolver com sabedoria, né? Ele pode até se resolver, né, no meio ao estresse, mas não precisa se comportar dessa forma, não precisa, né, ter esse esforço, esse desgaste desnecessário, tá? Então, tenha essa maturidade, né? Erre rápido, errou, já vai buscar uma solução, né? Se precisa envolver alguém, já vai, fala com alguém, já compartilha que errou, errei mesmo, né? Falhei nisso daqui, nisso daqui, nisso daqui, mas eu já identifiquei. Também seja o quê? Leve a solução do problema. Não seja só a pessoa que traz problema. Tá, e qual que é a solução? Eu falo isso muito, né, aqui em casa. Tá, é um problema? Tá, o que a gente tem para resolver? Quais são as soluções? Não tem solução agora? Então tá bom. Então não é um problema. Quando tiver uma solução, você traz para mim. Mas a gente pode fazer isso. Ok, legal, você trouxe 3 opções. Então, você está trazendo uma solução, trouxe um problema, mas você já pensou numa solução. Então,
examina também na sua atividade do dia a dia. Você está só levando o problema para o seu gestor, para o seu líder, para o seu amigo de trabalho, ou só levantando problemas, muitas vezes, achei uma diferença aqui na apuração, achei uma nota fiscal errada. Tá, achou um monte de coisa, mas qual que é a solução disso? O problema está onde? Né? O problema dessa nota fiscal ter saído errado está onde? É no cadastro? É o cadastro do material que está errado? É o cadastro do cliente que está errado? Tem alguma coisa que está errado e alguma coisa errada que alguém não percebeu, né? Ou talvez alguém não percebeu, ou é inexperiente naquela função. Então, vai atrás para solucionar o problema, investiga, né? Traga soluções também em relação àquilo. Não só aponte o dedo em relação a um monte de problema, mas que você não faz nem ideia da solução, não investigou, ou muitas das vezes marca uma reunião com um monte de gente para falar do problema. E na realidade o problema nem é aquele fórum de pessoas, né? O problema nem está ali. Então, tenha essa maturidade profissional de buscar soluções em relação ao problema, de levar opções, né? Se dedique para investigar qual a origem daquele problema, né? O que pode ser feito diferente para aquilo não aconteça mais, tá? Erre rápido, né? Pratique isso, né? Erre rápido. Se errou, já corrija, já vai atrás de solução. Não, outra coisa importantíssima em relação ao seu desenvolvimento profissional, não crie expectativa em relação às pessoas, tá? Eu vejo muitos profissionais errarem muito forte nesse ponto, porque cria expectativa em relação à empresa, cria expectativa em relação ao líder, ao seu gestor, não crie expectativa em relação às pessoas, né? Não, porque isso vai o quê? Vai te frustrar, vai te decepcionar. Você não tem que criar expectativa que alguém vai te ver profissionalmente, alguém vai te enxergar, né? Alguém vai acordar um dia e vai lembrar que você fez aquele excelente trabalho e vai te dar uma promoção. Não crie expectativa em relação às pessoas, porque você vai se decepcionar, você vai se enganar e isso vai te paralisar profissionalmente, tá? Eu vejo muitos profissionais paralisados profissionalmente porque criou expectativa em relação às pessoas. E você não deve, isso daqui é um erro gravíssimo. Você não deve criar expectativa em ninguém. Você deve o quê? Construir oportunidades para você, tá? Então, se você está fazendo um excelente trabalho, crie situações para demonstrar isso de uma melhor forma possível, né? Fazer o seu marketing pessoal, se apresentar de uma forma que realmente você seja vista, você seja lembrada, tá? Então, crie oportunidades de ser vista, de ser lembrada. Não crie expectativa que alguém vai ler seu e-mail, alguém vai lembrar de marcar um horário para falar com você. Não. Crie oportunidades de apresentar o seu trabalho, né? De falar sobre um projeto, falar sobre um plano de ação que você criou, que você implementou, tá? Então crie oportunidades. É as oportunidades que te levarão de um ponto A para um ponto B. Não é um problema, tá? E não é um sentimento de expectativa em relação às pessoas. Porque se você tiver isso, você vai continuar no mesmo lugar, você vai continuar desanimado, você vai ficar desmotivado e isso vai te paralisar, tá? Não cometa esse erro. Faça do limão uma limonada. Você já deve ter ouvido isso, né? Então, assim, se você tá com sede, né? Não tem água, tem um limão, você não consegue transformar um limão, por menor que ele seja, em um suco de limão, em uma limonada. Então, isso daqui é claro, né? Se você tá com um problema, lembra disso. Se de um limão eu consigo tirar o suco de um limão, poxa, disso daqui, o que eu consigo fazer em relação a isso, tá? A própria natureza nos traz a clareza, né? No natural, não precisa de esforço nenhum. A natureza, se ela tem um problema, né? O que vamos dizer que poderia ser um problema, ela traz inúmeras soluções. De uma semente, você transforma quantas frutas depois, né? Uma semente só, né? Você não consegue nem calcular a quantidade de frutos que uma semente vai gerar,
né? Não tem, é incalculável. Então, assim, se a gente parar para falar, poxa, eu não tenho fruta, mas eu tenho uma semente. Essa semente plantada, ela vai gerar tantos frutos, ela vai alimentar tantas pessoas, né? Por tantos anos que é incalculável o crescimento disso, a solução, as oportunidades que uma semente traz, tá? Então, lembre-se disso, né? Espelha-se sempre na natureza. Tudo que Deus fez perfeito para o ciclo, né? Se houver um problema, tudo se refaz naturalmente, sem esforço de ninguém, sem estresse, sem preocupação, não precisa de nada, tudo se refaz, né? O dia e a noite acontece naturalmente, independente das situações climáticas, do que acontece, né, no dia a dia, tudo se refaz, né? Tudo se refaz, tudo se renova. Então, se você, por mais que seja uma situação difícil que você possa estar passando profissionalmente, pessoal, tudo se refaz, né? É um ciclo, tudo se recomeça, tá? Então, tenha clareza, né? Tenha domínio sobre os seus pensamentos, evite ser uma pessoa pessimista, né? Não fique paralisada no problema, né? Evite ter pensamentos negativos, atitudes negativas, dizer isso não funciona para mim, porque não é bem assim que acontece. Ah, é fácil você falar isso. Não é, você não sabe os meus bastidores, você não conhece o meu dia a dia, né? Então, da mesma forma que eu também não tenho que ser pessimista, ter uma atitude negativa em relação à sua situação, né? O que você não deve fazer é se paralisar em relação a uma situação difícil que esteja passando, né? Então, troca as palavras, isso não funciona, por eu vou tentar, né? Eu vou fazer o que você está falando, né? Eu, de fato, vou agir diferente. Então, troque, né? Tenha a mente aberta, permita, assim, que outras pessoas também que outras pessoas te aconselhem, né? De alternativas diferentes. Talvez a gente está tão fechado com relação a um problema, com uma situação, que a gente não consegue nem enxergar as possibilidades. Então, compartilhe a situação com alguém, com um colega de trabalho, né, com um parceiro, alguém que esteja próximo, que esteja fora da cena, que com certeza essa pessoa vai te ajudar com alguma coisa, vai te acalmar, vai te trazer uma tranquilidade e vai trazer uma solução também daquilo que você possa não estar enxergando, tá? Pensar também, você tem apenas um ponto de vista para examinar um problema, né? E você acaba impedindo de experimentar ideias novas, de experimentar soluções novas. Então, evite, né, considerar só o seu posicionamento como certo, a sua ideia como certa, né? Evite esse tipo de comportamento. As ideias são bem-vindas, as pessoas de fora, elas são bem-vindas, elas vão agregar para você, ou pode agregar com um abraço ou só te ouvindo, né? Ou agregar até com uma solução, com uma visão que você não esteja claro para você. Você pode estar enfrentando problemas insolúveis agora, né? Que parece não ter solução, mas com muita clareza, com tranquilidade, com maturidade, né? Com um pensamento positivo, né? Trocando aquilo, isso não dá certo, né? Por tá bom, vamos tentar, vamos ver dessa forma, você vai encontrar uma solução, vai encontrar uma oportunidade, né? Concentre no que você pode fazer agora, tá? Então, concentre no agora. O que eu posso fazer agora? Agora eu posso pensar sobre isso. Agora eu posso falar com alguém sobre isso. Concentre no agora. Não é no amanhã, não é no segunda, em terça. Não, concentre agora. Agora, o que eu posso fazer sobre isso? Eu estou com um problema na minha mão agora. Eu posso compartilhar com alguém sobre isso agora, imediatamente. Então, faça isso de imediato, tá? Não erre rápido, né? Já busque uma solução rápida. Não fica com isso o final de semana todo, né? Por meses. Já busque uma solução imediatamente, tá? Concentre em aquilo que você já pode solucionar de imediato. Busque
oportunidades já positivas em relação àquilo, tá? E isso vai te trazer o quê? Habilidade de tomada de decisão. Parece um negócio tão sutil, né? Mas a partir do momento que se você identificou um problema e você já compartilha com alguém, né? Já vai buscar uma solução, você já tomou uma ação, né? Você já está o quê? Tendo uma habilidade de uma decisão, de uma tomada de ação em relação àquilo, tá? Você não está dando oportunidade para aquilo te oprimir, para aquilo te paralisar. Você já está agindo em relação àquele problema, tá? Experimente pensamentos positivos. Fique longe dos pensamentos negativos também. Isso faz toda a diferença, né? Se você ficar em um grupo que ele é muito negativo, é muito pessimista, não aceita ideia, não aceita, tipo, fazer coisas diferentes, fica ali, tipo, fervendo, né? Em banho-maria, só o problema, só o problema, só o problema, foge desses grupos de pessoas, tá? Porque não é disso que você precisa. Ao contrário, você precisa buscar soluções, estar no meio de pessoas positivas, de pessoas com visão, né? Com clareza das coisas, tá? Então, esteja perto de pessoas que enxerguem oportunidades, né? Que são pessoas mais assim, vamos dizer, mais desenvolvidas até profissionalmente, porque elas têm essa maturidade profissional e pessoal de ver as coisas como uma oportunidade, tá? As pessoas mais erram por desespero, tá? A maioria dos erros, né, das consequências, né, da continuidade de se errar é por desespero. Muitas das vezes, tá com um erro, busca uma solução por desespero, toma uma decisão e erra de novo. Isso tudo isso originou o quê? O desespero, né? Agiu por desespero, tá? Não sei se você já leu o livro da Arte da Guerra. É um livro incrível, 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 assim, que eu já li 3 vezes e cada hora que eu paro para ler, ele me ensina algo diferente, tá? Então, se você tem essa dificuldade de lidar com achar o problema, né? Ter uma visão que o problema é uma solução, o problema é uma oportunidade, eu indico para você ler o livro A Arte da Guerra. Ele é um livro incrível. O autor afirma que para ganhar uma batalha, o exército deve atravessar a ponte e depois queimá-la, né? E assim, esse exército aqui, ele é um exército de mulheres, tá? Nem vou entrar nesse detalhe agora. Posso trazer isso para um outro tema de uma outra live. Mas o que ele fala aqui? Ele fala que a gente vai atravessar a ponte e depois que atravessar a ponte, a gente vai queimar a ponte. Por que ele tem essa atitude, né? E ele fala sobre isso. Porque a partir do momento que você queimar a ponte, você não tem opção de voltar por ela. Então é ganhar ou ganhar, não tem outra solução, né? Não tem outra solução assim, eu vou tentar, se não der certo, eu volto. Não. Então, assim, não há opção de voltar para casa fugindo, né? Sem vencer a batalha. A única solução é vencer a batalha, porque a partir do momento que, né, o exército dele vence a batalha, vai dominar aquela terra. Então, não precisa voltar para casa, tá? A ponte é encarada como um problema, pois a sua simples existência desperta a tentação de voltar, né? De fugir dos inimigos, né? Aquela opção assim, eu vou, se não der certo, eu volto, né? Eu vou tentar, se não tá confortável, eu volto para trás. Então, eles eliminam a ponte, que é um problema, que eles identificou que a ponte era o problema o quê? De medo, né? Despertava o sentimento de desistir, de voltar, né? Então não tinha essa opção. Então ele identificou o problema não era a batalha em si, o problema era a ponte. E aí eles decidem o quê? Eliminar a ponte para não ter mais a opção de voltar. Não tem mais essa opção. É você ir e você vencer a batalha, tá? Então, ao queimar a ponte, os soldados têm a certeza de que morrerão tentando
e não vão fugir. Assim, é a única opção de vencer. Então, muitas das vezes, isso daqui, se você trazer para a sua vida profissional, é assim. Você decide, como eu já decidi, largar tudo que eu tinha, né? Sair da zona de conforto, de um emprego estável de 7 anos, mas que não me proporcionava um crescimento profissional. E aí, o que eu decidi? Eu queimei minha ponte. Eu saí daquele conforto que era confortável para mim. E aí, a decisão foi o quê? Ir e vencer a batalha. Eu não tenho como voltar para trás, não tem mais essa opção, tá? Então, eu já queimei a ponte na minha vida profissional várias vezes, né? Quando decidi fazer um curso que era mais caro, com investimento mais alto, mas porque eu tinha clareza que aquilo era a oportunidade de eu entrar em um outro lugar, né? Aquele investimento era escalável para minha carreira profissional. Então foi o quê? Eu queimei uma ponte, né? Eu tirei algumas coisas do meu orçamento para investir todo o meu esforço naquele objetivo, né, naquele propósito, naquela oportunidade. Por mais que o problema seria ficar sem dinheiro, ficar sem fazer algumas coisas que eu gostava, né? Mas eu queimei essa ponte, eu risquei isso, né? Do meu plano, do meu dia a dia e queimei a ponte para uma oportunidade, para algo melhor, né? Então, faça do seu problema uma oportunidade. Enxergue oportunidade em tudo. Oportunidade de aprendizado, oportunidade de crescimento, oportunidade de network, de amadurecimento, tá? Busque, né, oportunidades. E com os erros que a gente aprende, é através dos erros que a gente aprende, que a gente cresce, que a gente evolui, é através de errando, criando experiências. Minhas experiências, elas podem se conectar com você, mas você vai ter as suas próprias experiências, né? Você tem os bastidores aí do seu dia a dia, da sua rotina, quem vive é você, né? Cada um de nós temos os nossos bastidores, né? A gente sabe qual que é a nossa dificuldade, se é acordar cedo, se é dormir cedo, se é qual o modo de estudar, qual a forma, né? Qual a linguagem, qual a metodologia. Cada um sabe quais são as suas dificuldades, mas identifique as suas dificuldades como uma oportunidade para você fazer diferente, praticar diferente, aprender de uma forma diferente, desenvolver métodos diferentes de trabalho, tá? Resolva os seus medos. A partir do momento que você resolver os seus medos, né? Você vai resolver os seus problemas, você vai enxergar as oportunidades, você vai enxergar coisas que não está claro para você aí na sua frente. Mas assim, risque o medo, né? Sempre que você sentir medo de alguma coisa, é porque esse medo está te afastando de uma oportunidade. Lembre-se sempre disso. Isso daqui que eu estou sentindo é porque ele está me afastando de uma oportunidade, então acabou. Eu vou queimar a ponte porque eu quero essa oportunidade, eu quero acessar essa oportunidade para a minha vida, tá? Eu espero ter te ajudado com esse conteúdo. Estou disponível nas redes sociais, pode me mandar mensagem a hora que você quiser. Um super abraço, espero você no próximo episódio. Tchau, tchau.